Havia dias em que o silêncio da casa parecia mais pesado do que qualquer móvel antigo que ela tivesse herdado. E naquele fim de tarde nublado, quando o vento atravessava as frestas da janela e fazia as cortinas suspirarem como lembranças antigas, Luana sentiu algo diferente. Como se o tempo, de repente, tivesse decidido tocá-la no ombro. Era uma sensação estranha, incômoda e, ainda assim, familiar. Ela estava arrumando os objetos que pertenciam à sua avó materna, Dona Deres, que havia partido há 6 meses. A casa estava tomada por caixas abertas, pilhas de panos bordados e fotografias antigas que exalavam aquele cheiro particular de papel envelhecido misturado com perfume de alfazema. Luana não gostava daquela tarefa, mas sentia que precisava encará-la antes do final do ano. Era como se estivesse adiando uma despedida que nunca conseguirá dar. No canto do quarto, havia um móvel que ela sempre evitara, o gaveteiro de madeira escura, com marcas profundas de uso e puxadores de bronze que pareciam suspirar memórias cada vez que alguém os tocava. Aquele era o móvel que sua avó mais protegia, e onde guardava, segundo ela, coisas que só o tempo sabia carregar. Luana respirou fundo, aproximou-se, com delicadeza, passou a mão pela superfície gasta. A madeira estava mais fria do que o normal. Ela se abaixou um pouco e então puxou a primeira gaveta. Esperava encontrar panos, como o de sempre. Mas o que viu a fez congelar por segundos. Era uma pequena caixa de madeira clara, muito mais nova do que o gaveteiro em si. Sobre a tampa, um pedaço de papel dobrado. Ela o abriu devagar. A letra era conhecida. Tremida, mas inconfundível. Para quando você estiver pronta. Luana sentiu o coração acelerar. Era a letra de sua avó. Mas, pronta para quê? Ela se sentou ao lado do móvel, apoiou as costas na parede e abriu a caixinha. Dentro dela, repousava uma chave. Uma chave antiga, de ferro envelhecido, com entalhes minuciosos e um formato que não se via mais por aí. A chave parecia carregada de histórias. E de peso. Não físico, mas emocional. Ao lado da chave, havia outro papel menor. Apenas uma frase. Há portas que só se abrem quando a verdade precisa voltar. A respiração de Luana ficou curta. Ela ficou olhando para a chave como se esperasse que ela, de alguma forma, lhe contasse para onde apontava. Mas nada aconteceu. Nem mesmo a memória pareceu ajudar. Naquele instante, algo dentro dela, uma inquietação antiga, talvez até infantil, despertou. E foi disso que surgiu a pergunta que mudaria absolutamente tudo. De onde é essa chave? Nos dias seguintes, aquela pergunta a acompanhou como uma sombra persistente. Ela levava a chave no bolso, às vezes na bolsa, às vezes deixava em cima da mesa da cozinha. Mas sempre acabava olhando para ela. Como se a chave a olhasse de volta. E então veio a lembrança. Quase esquecida, mas viva o suficiente para romper o silêncio. Luana se lembrou de quando tinha cerca de 9 anos. Estava brincando no quintal da avó, correndo entre as roseiras que eram orgulho da família, quando ouviu vozes alteradas dentro da casa. Ela tentou se aproximar discretamente e escutou sua avó dizendo algo como: "Ela não pode saber. Não agora." E logo depois, um silêncio tão profundo que parecia carregar dor. Por anos, Luana tentou lembrar sobre o que a conversa tratava. Mas cresceu acreditando que a memória era apenas fruto de sua imaginação. Mas agora, com aquela chave, o passado parecia querer trançar o que um dia foi esquecido. Determinada a descobrir a verdade, ela foi até a casa velha da avó no interior, onde algumas das coisas ainda não tinham sido totalmente esvaziadas. Era um lugar repleto de silêncio e lembranças que dançavam entre as sombras. O vento ali tinha outro som. Ao entrar na antiga sala, ela percebeu algo que nunca tinha notado antes. No rodapé ao lado da estante, havia uma pequena marca quadrada, como um contorno quase invisível. Curiosa, abaixou-se e passou a mão sobre o local. A madeira cedeu um pouco. Um compartimento secreto. O tipo de coisa que só se vê em filmes ou em histórias de família. Com um pouco de esforço, ela conseguiu abrir o painel. Atrás dele, havia uma pequena porta metálica enferrujada.
E na fechadura, o encaixe perfeito para a chave. Seu coração parecia pulsar contra o peito. Ela inseriu a chave e girou. O clique ecoou pela casa inteira, como se tivesse acordado paredes que dormiam há décadas. A pequena porta abriu. Lá dentro, havia apenas uma caixa. Uma caixa de metal, velha, pesada, com arranhões que denunciavam o uso constante. Luana a retirou com cuidado e sentou-se no tapete da sala. Respirou fundo mais uma vez e levantou a tampa. Dentro, havia envelopes amarrados por um fio de lã. No topo, um cartão. Para minha neta querida. Quando o passado bater à sua porta, abra-o com coragem. Ele tem algo a lhe devolver. As mãos dela tremeram. Ela começou a abrir os envelopes, um por um. Eram cartas. Cartas antigas enviadas por alguém que assinava apenas como que. As primeiras linhas de cada uma traziam um afeto tão profundo que fez seus olhos lacrimejarem no ato. Minha pequena lua. Penso em você todos os dias. Espero pelo dia em que poderei te ver. Luana se sentiu como se estivesse lendo um diário emocional que não era seu, mas que de alguma forma lhe pertencia. Então veio a carta que mudou tudo. Era a única diferenciada, escrita com mais pressa, as linhas ligeiramente tortas pela urgência. Perdoe-me por não estar ao seu lado. Eu tentei. Voltei várias vezes, mas sua avó não me permitiu. Ela achava que te protegeria assim. Eu nunca te abandonei. Apenas não tive a chance de ficar. Se algum dia encontrar estas cartas, siga o endereço no final. Pode ser que, quem sabe, eu ainda esteja esperando que o destino conserte o que o tempo separou. Assinado, Eliseu. O chão pareceu sair debaixo dela. Eliseu. Ela nunca conhecera ninguém com esse nome. O sobrenome era o mesmo da sua avó. Mas nada fazia sentido, até fazer. Luana se lembrou de quando era criança e perguntava sobre seu pai. Sua mãe sempre desviava. Dizia apenas que ele não estava mais entre eles. A avó, por sua vez, sempre reforçava: algumas pessoas somem para o bem da criança. Mas nunca havia uma explicação clara. Apenas sombras. A verdade veio como um estalo. Aquelas cartas eram do pai de Luana. E sua avó as escondera. Durante toda a sua vida. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ela levou as mãos ao rosto e chorou de forma profunda, sincera, com séculos de ausência represados. Quando conseguiu respirar novamente, pegou o envelope com o endereço escrito à mão. Uma cidade a poucas horas dali. E então decidiu, precisava saber. Precisava ir. No dia seguinte, de madrugada, ela arrumou uma mochila pequena, colocou o envelope no bolso e dirigiu sem olhar para trás. O caminho era longo, mas dentro dela havia uma mistura de medo, expectativa e uma sensação antiga, como se uma parte de sua vida estivesse prestes a se encaixar. A rua indicada no envelope era simples, tranquila, com árvores altas que balançavam como braços acolhedores. No número informado, havia uma casa modesta, com paredes claras e um jardim cuidado com visível dedicação. Luana estacionou o carro e ficou alguns segundos encarando o portão. E se fosse tarde demais? E se ele não estivesse mais lá? E se ele a rejeitasse? Seu coração parecia querer desistir. Mas seus pés caminhavam sozinhos. Ela tocou a campainha. O tempo ficou quieto. Então, a porta abriu. Um homem de cabelos brancos, olhos castanhos profundos e rugas que contavam histórias inteiras apareceu. Ele vestia uma camisa de algodão com os primeiros botões abertos e segurava uma caneca de café fumegante. O olhar dele encontrou o dela. E naquele instante, algo nos olhos dele mudou. Como se tivesse encontrado um reflexo de si mesmo muito tempo perdido. Ele deixou a caneca cair. Luana? Perguntou, com a voz trêmula. Ela não conseguia responder. Apenas assentiu. O homem levou a mão à boca e começou a chorar. Não um choro contido, mas um choro de décadas inteiras que finalmente encontravam saída. Ele avançou com passos curtos, hesitantes, como se tivesse medo de que ela desaparecesse,
e então parou a apenas um passo dela. Eu esperei tanto por esse dia, disse Eliseu, com a voz rachada de emoção. Luana sentiu o mundo girar. E antes que pudesse pensar, sentiu os braços dele a envolverem com uma força tão delicada que parecia quase um pedido de perdão silencioso. Ela desabou no abraço, e naquele instante, um pedaço do universo pareceu finalmente voltar ao seu lugar. Eles ficaram longos minutos assim, até que ele a guiou para dentro. A casa era simples, aconchegante, cheia de fotografias antigas. Em algumas delas, Luana percebeu algo curioso: ela parecia pequena. Com 5, 6 anos. Eram fotos tiradas à distância, quase escondidas. Como se ele tivesse estado por perto, mas não permitido a se aproximar. Eu estive lá, confessou ele, com lágrimas ainda nos olhos. Mesmo que sua avó não deixasse. Mesmo que ela tivesse medo de algo que eu nunca soube entender. Mas eu nunca te abandonei. Eu só não consegui lutar contra o que não sabia. Luana segurou a mão dele. Não sabia como responder. Não sabia como perdoar tudo tão rápido. Mas sabia de uma coisa: aquele era seu pai. E a vida lhe dera a chance de preencher o vazio que carregou por anos. Eles conversaram por horas. Sobre tudo. Sobre passado, dores, escolhas. Sobre a avó. Sobre a mãe. Sobre os anos perdidos. E, aos poucos, algo adormecido dentro de Luana começou a se fortalecer. Como se finalmente pudesse respirar com o peito inteiro. No fim da tarde, quando o sol tingia o céu com dourado e sombras longas, Eliseu levantou-se, caminhou até uma escrivaninha e pegou algo. Era uma fotografia. Nela, uma bebê recém-nascida, envolvida em um cobertor azul claro. Ele entregou a Luana. Essa foi a primeira vez que te segurei. E a última, até hoje. Ela sentiu as lágrimas virem novamente, mas desta vez eram diferentes. Eram de cura. Não precisa ser a última, ela disse. Ele sorriu. Um sorriso leve, tímido e de uma felicidade quase infantil. E assim, naquele sofá simples, com o som dos passarinhos preparando-se para dormir e o cheiro de café recém-passado preenchendo o ar, pai e filha nasceram de novo. Não como antes. Mas como sempre deveriam ter sido. Os dias seguintes foram de encontros, conversas, reconstruções. Eliseu mostrou cartas que nunca conseguiu entregar, fotos que tirou da plateia em festas escolares, presentes comprados e nunca entregues. A verdade era dura, mas também libertadora. A chave, aquela que iniciara tudo, agora descansava na mesa da sala. E toda vez que Luana olhava para ela, sentia algo que antes não sabia nomear: pertencimento. Ela finalmente encontrou o que faltava. E o passado, que por tanto tempo esteve perdido, agora falava com clareza. Algumas vozes nunca se calam. Elas apenas esperam para ser ouvidas. Se esta história tocou você, deixe seu like e se inscreva. Isso ajuda novas vozes do passado a encontrarem alguém que queira ouvi-las até o fim.